Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero te mostrar o cálculo da curva S. E eu quero usar também o ChatGPT para pedir para ele fazer a fórmula DAX de cálculo da curva S. Então, como que eu calculo a curva S, né? A curva S é o valor acumulado, é o custo acumulado no decorrer do projeto. Aqui eu tenho um exemplo, eu tenho uma data, eu tenho um custo. O custo acumulado na primeira data vai ser 10. Quando chega na segunda data, dia 5/7, eu tive um custo de 20, o custo acumulado vai ser 30, que é somando a data anterior com essa. Quando chega no dia 10, eu tenho um custo de 15 e eu tenho um custo acumulado de 45, que é o quê? É esse valor aqui do dia 10 com a soma dos anteriores. E, por último, quando eu chegar no dia 15/7, eu tenho um custo de 10 e um acumulado de 55, que é o quê? É o valor do dia 15 somando com os anteriores. Então, aqui no caso é o seguinte, para eu calcular, eu tenho que calcular, nesse caso, por exemplo, de 10/7, é o quê? É até a data de 10/7, ou seja, soma tudo de uma data menor ou igual a essa data aqui. Então, eu estou somando tudo que é menor ou igual a 10/7, que deu 45. Quando eu chego em 15/7, eu pego tudo que é menor ou igual à data de 15/7. Então, tudo que está antes do dia 15/7, e aí dá 55. Então, vai acumulando aqui esse valor no decorrer do tempo, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu fui lá no ChatGPT e pedi para ele para calcular o acumulado do custo, considerando o campo data de início na tabela tarefas. Então, eu dei 3 informações: o custo, a data de início e o nome da tabela. Aí o ChatGPT, ele me deu esse valor aqui. Ele fez um cálculo, deu essa fórmula aqui enorme, e eu copiei a fórmula e levei lá para o meu Power BI. Então, é essa primeira aqui, que é a curva S do custo 1, que eu chamei. Então, qual foi o primeiro problema que eu encontrei na fórmula? Aqui, quando eu pedi o ChatGPT, ele colocou essa função aqui, earlier. E aí, vindo aqui no DAX Guide, quando você olha essa função earlier, ela não aceita uma data. Ela aceita o quê? Ela aceita um valor. Então, veja que esse yearly income, ele é um valor, ele não é uma data. Então, na expressão do DAX, quando eu puxei, deu um erro aqui. Então, eu troquei por máximo, tá? Que é uma função que vai pegar o máximo até aquela data. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar é menor ou igual ao máximo, que o máximo é esse aqui, então é menor ou igual. Então, é sempre essa data para trás, né? Pegando sempre as anteriores. Então, eu troquei aqui para a função máximo. E aí deu certo, tá? Deu certo o seguinte, a função, mas não deu erro, né? Mas quando eu cheguei aqui para colocar no gráfico, ficou assim. Então, ficou um acumulado, não ficou um acumulado, foi pegando o valor que estava na data. Então, aqui, o que que eu coloquei aqui? Eu coloquei a data, que eu estou considerando a data de início, e a curva S do custo 1, que foi o que o ChatGPT calculou para mim. Como essa função não deu certo, eu dei mais informação para o ChatGPT. Na verdade, a minha informação não foi muito clara, né? Eu falei com ele que eu não queria, que não era bem aquilo que eu precisava e que eu queria que ele criasse uma medida da curva S. Ao invés de colocar acumulado, eu coloquei curva S do custo, considerando a data de início. E aí ele me deu uma outra forma, me pediu desculpa e me deu outra forma. Mas, de qualquer forma, ele continuou usando o earlier e usou outro jeito de calcular a mesma coisa. Então, ele me deu o mesmo valor, a mesma coisa. Eu deixei até aqui
na mesma página para você ver, não teve diferença nenhuma. Então, se eu chegar aqui, esse é o campo que eu estou usando, curva S do custo 2, e aí ele fez a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, usou outras funções, tá bom? Aqui também ele usou o early, só que eu troquei para máximo. E o resultado foi o mesmo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi refinar a minha pergunta. Então, eu fui lá no chat GPT e expliquei para ele o seguinte, olha só. Eu tenho a coluna custo, que é um valor em moeda, e a coluna início, que é uma data. Estas duas colunas pertencem à tabela tarefas. Preciso que você calcule o acumulado do custo na linha do tempo em DAX. Por exemplo, início, eu coloquei o início, custo, acumulado 10. E aí eu ia colocar um segundo início aqui, só que sem querer eu dei Enter. Mas já foi o suficiente para o chat GPT entender o que eu queria. Então aí ele fez essa fórmula aqui. Ele criou uma tabelinha, ele passou pela tabela de tarefas, criou uma tabelinha com esse calculando o máximo mesmo de tarefas início, do jeito que eu te mostrei aqui, eu vou sempre pegar o máximo para trás, né, até as datas anteriores até a data máxima que está em evidência, digamos assim. Então ele pegou o máximo e aí depois ele foi fazendo a soma para retornar tudo. Em tese, você não precisa entender essa função criada aqui pelo chat GPT. A única coisa que você precisa é julgá-la lá para o Power BI e ver se a curva S aconteceu. Então, foi essa primeira aqui. Então, o que eu fiz aqui? Está exatamente o que ele fez. Eu não precisei mudar nada nesse caso aqui. E aí deu certinho. Então, se você puxar o dado lá do chat GPT e julgar e ver que funcionou, você não precisa preocupar com a fórmula em si. Então, eu coloquei aqui, a data de início no eixo X e a curva S do custo 3, que foi a terceira tentativa que eu fiz, quando eu detalhei um pouco mais. Então, ele fez uma fórmula diferente do que eu colocaria, tá? Mas funcionou. Ele criou uma tabelinha, depois percorreu somando e aí deu certo. Se eu fosse fazer, eu até coloquei como eu faria aqui, eu chamei de acumulado para ficar diferente, eu faria essa função aqui e deu certo. Por quê? Essa função calculate aqui é uma função iterativa, então ela vai fazendo a soma e vai colocando aqui no contexto. Então, no meu contexto aqui é data, então para cada data ela vai colocar o acumulado até aquela data. Para calcular uma curva S, você pode também pedir o chat GPT para calcular para você, só que você vai ter que colocar um pouco mais de detalhe ou talvez colocar um exemplo, porque chegar para ele pedir uma curva S ou um acumulado, dando só as colunas e a tabela, no meu caso, ele não entendeu. Então, depois que eu puxei e detalhei o que eu queria, aí sim ele fez um cálculo aqui. Quando eu joguei para aqui para dentro do meu Power BI, estava certinho. Então ficou igualzinho ao que eu calculei manualmente, né? Então você não precisa saber calcular usando a linguagem DAX, mas você precisa explicar para o chat GPT em linguagem natural como que você quer o resultado. E aí ele vai entender o que você pediu e vai transformar aquilo na fórmula DAX, tá bom? Aproveitando uma outra coisa que eu quero te mostrar, eu tenho essa curva S aqui com esses valores, os valores estão muito perto, às vezes eles ficam meio difíceis de identificar. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar aqui esse pincelzinho, então eu vou colocar aqui mais opções, e aí você pode vir aqui em linhas, e existe uma opção aqui embaixo, tipo de linha, você pode falar que você quer a linha suave,
ela fica um pouquinho diferente daquela ali, ela fica mais arredondada, tá vendo? Aqui fica mais quadrada, essa de cima tá mais quadrada, aqui fica mais arredondada. Acho que dá mais um sentido de curva S. E outra coisa que você pode fazer também é no rótulo de dados, aqui em deslocamento mínimo, tá bem juntinho aqui o número, você pode mudar isso aqui, por exemplo, colocar aqui esse valor, 34. Aí, tá vendo? Os números, eles ficam mais separados da linha, fica mais fácil de você analisar. Então, era isso que eu gostaria de te mostrar nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada!